iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. Hoje o nosso assunto, particularmente, eu adoro. E antes de começar o podcast, estávamos aqui conversando um pouco e já levei vários tapas na cara. Se você gosta de pet e se você gosta de cuidar do seu pet, hoje esse podcast é para você. Hoje nós vamos falar sobre comunicação intuitiva e Reiki para os nossos pets. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer a participação da Larissa. Lari, obrigado. Obrigada, Rô. Pela participação. É um prazer estar aqui. E é um prazer receber você, Tati. É um prazer imenso estar aqui com vocês também. Obrigado por você estar aqui falando de um assunto que é tão sério, tão importante e que ainda existe muita essa questão de curiosidades, de realmente funciona, não funciona, né? Então hoje a gente vai poder explanar um pouco mais desses assuntos e também tirar dúvida de pessoas, às vezes, em relação a isso, né? Com certeza. Mas antes da gente entrar aqui nesse universo, eu gostaria que você se apresentasse, Tati. A gente sabe que você trabalhou durante muitos anos na área de RH e aí teve esse despertar todo. Conta um pouquinho dessa trajetória antes da gente entrar no assunto do Reiki. Nossa, que trajetória legal, né, Tati? Gente, é um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Muito bom poder trazer esse assunto que realmente tem muitos tabus, muitos mistérios, né, em relação a isso. Bom, eu sou comunicadora, me formei em Relações Públicas muitos anos atrás, quer dizer, fui para a área de RH, concluí 27 anos de profissão, né, nessa área como executiva. E só que os animais sempre me perseguiram de alguma forma, né? Eu sempre tive muitos animais em casa, eu sou daquela família que mãe resgata, mãe cuidava na porta da casa, colocando pratinho, essas coisas. Porém, a gente não podia trazer todo mundo para casa. Quando eu tive o meu espaço, né? Vim para Rio Preto e tudo mais, casei, a gente foi morar num espaço amplo. Meu marido, eu falo que ele ao dobro, né, em termos de cuidados com os animais também, e a gente chegou a ter 21 animais na nossa tutela numa época, né, a gente saía resgatando tudo. Então, os animais sempre estiveram presentes. E em 2020, né, quando a gente estava passando por um período muito difícil, que era a pandemia, eu tinha um dos meus 21, que era um gatinho, que ele era muito especial, eu tinha uma conexão diferente, até porque ele apareceu de maneira diferente na minha vida, e eu acabei criando essa conexão com ele. E uma amiga virou para mim e falou assim: Tati, impõe as mãos e manda energia para eles que eles absorvem. E aí eu falei, poxa, não deve ser só isso, né? Deve ter alguma técnica, alguma coisa. E foi lá em dezembro de 2020 que eu descobri o que era o Reiki. E como esse gatinho estava muito doente, eu falei, vou fazer o Reiki. A gente estava com tudo online, então o meu primeiro curso foi online. E eu falei, vou fazer para salvar, né? Tinha essa expectativa de ser a salvadora desse animal. Óbvio que não deu tempo, né? Ele acabou partindo ali em dezembro ainda. Só que aí eu falei, poxa, isso é muito interessante. Como eu sou tutora de 21 animais, por que não continuar nessa jornada para tratar os meus? Então, eu nunca imaginei, né, depois de 5 anos, isso foi lá, passou 2021, 2, 3, 4, agora 5. Então, eu estou indo para o 6º ano. Eu não imaginei me tornar terapeuta no início. Eu queria apenas ser uma consciência para os tutores daquilo que eu descobria com o passar do tempo. Só que isso foi muito apaixonante. Eu percebi que os animais têm uma entrega muito diferente de nós, humanos. E aconteceu. Então, essa é um pouquinho bem resumido da trajetória, né, da Tati, que não tinha esse universo, mas tinha esse olhar. E que conectou, e hoje, né, atendo aí vários animais. Ô, Tati, só uma curiosidade, essa sua amiga era da área? Nada. Também gostava muito de animais, mas ela simplesmente, assim, uma pessoa mais espiritualizada, e falou, olha... E eu falo que esse gato meu, tanto ela, né, eu falo, eles me colocaram no caminho. Esse gatinho fala que não, né, porque ele fez a passagem, falando de comunicação, já acessaram ele, e ele fala que eu encontraria esse caminho independente de ser ele ou não. Então tá tudo bem, mas talvez só acelerou esse processo. Legal, que legal. Maravilha. Tati, então assim, ó, antes da gente entrar na terapia em si, né? Acho que a gente quer começar perguntando assim, o que te levou a trabalhar, então, com o universo dos animais e com a terapia integrativa, com as terapias integrativas, efetivamente? A terapia, né, integrativa, hoje
já falando um pouquinho que eu trabalho com o reiki especificamente e a comunicação intuitiva, são coisas diferentes, né? Tanto que tem pessoas que chegam até mim e falam, eu quero fazer um reiki, porque eu fiquei sabendo que você faz reiki e os animais conversam, né? E a gente tem que separar muito bem as coisas, né? Legal. Porque reiki é reiki. Reiki é uma terapia energética onde a gente vai equilibrar, né, essa energia dos animais, tanto nossa como humanos, quanto dos animais. E a comunicação é uma outra técnica, é uma outra ferramenta. Então, quando eu comecei apenas com o reiki, tentando trabalhar essa conexão, realmente trazer mais saúde para os meus, ok? Porém, eu fui entrando tanto nesse universo que eu descobri a comunicação. Eu falei, como assim? Conversam, né, com os animais. Como assim os animais contam, né? E eu fui fazer um curso, eu lembro certinho, na época, eu comecei o reiki em dezembro de 2020, em abril de 2021 eu já estava fazendo esse curso de comunicação intuitiva animal, né, com um veterinário super renomado em São Paulo. Ele é praticamente um dos fundadores, né, dessa técnica, junto com a Sheila Valigora. E aí eu fiz esse curso com ele e eu falei assim, poxa, louco isso, tá bom, existe, mas eu acho que eu não vou conseguir isso nunca, né? Porque realmente é uma dedicação. Só que, Larissa, nesse curso eu estava com uma cachorra minha, né, do meu lado, e a gente fez um exercício, era tudo online, e uma pessoa, a gente exercitava, eu ia conversar com o seu animal, a pessoa ia conversar com o meu. E eu tive a sorte de pegar uma pessoa muito experiente, já que ela estava meio que reciclando um curso. A hora que ela acessou a minha cachorra, né, nesse processo, ela trouxe coisas que realmente ela não tinha como saber, né? E a cachorra ali do meu lado. Quando ela me trouxe isso, eu caí em prantos, chorei absurdamente, que eu falei assim, que coisa mais linda. E a hora que terminou, a cachorra olhou para mim assim, do tipo feliz, porque ela tinha contado o que ela queria contar. Naquele processo, eu falei assim, eu quero devolver isso para o mundo. Eu quero que as pessoas sintam exatamente o que eu senti naquele momento. E todo mundo que passa por uma experiência dessa, a hora que volta comigo, volta muitas vezes emocionado, porque fala assim, eu não imaginava que meu animal seria capaz de tanto. Eu não imaginava que meu animal lesse tanto, né, a energia da casa. Então, assim, é uma grande satisfação. Então, por isso que eu fui delineando o meu caminho, né, de executiva, de RH, com a terapia durante todos esses anos, esses 5 anos praticamente, porque eu falo, se amanhã a gente ficar milionário, eu vou continuar fazendo o que eu faço, porque é um propósito, porque eu falo que essa conexão não tem preço para mim, né, ser canal de algo que é muito sagrado. Sim, né? Então, maravilha. É um pouquinho da trajetória. Ô, Tati, quando você fala de terapias integrativas para os pets, do que exatamente nós estamos falando? No caso, reiki, Tá. né? Então, reiki, existe o reiki, eu estava comentando, né, Rodrigo? Reiki é reiki, gente, assim, se você fez o nível 1, se fez o nível 2, se você fez mestrado, reiki é reiki, Tá. ok? Existem várias linhagens de reiki hoje. Existe também, na minha trajetória, eu fiz todos os cursos de uma linhagem de reiki e depois eu descobri que existia um reiki específico para os animais. Então, mesmo que uma profissional que seja reikiana e ela vai aplicar reiki nesse animal, esse animal está recebendo, é reiki. Porém, quando a gente aprofunda um pouco mais o conhecimento, nessa frequência específica, os animais recebem de uma maneira diferente também. Tá. E os processos de cura e tudo mais acabam sendo mais rápidos. Então, os animais como nós têm os seus chakras, nós temos 7 principais, os animais têm 8, né? Tem um a mais que fica aqui nas escápulas, que é onde eles praticamente absorvem tudo que acontece, né? E quando a gente faz a terapia reiki, eu estou fazendo nada mais do que a gente trazer a harmonia para esses pontos energéticos, tentando trazer para a neutralidade, vamos chamar assim, né, de maneira bem prática. Então, esse é o reiki. Então, tem muitos tutores que chegam para mim e falam, meu animal está com uma questão comportamental, ou ele está com um desafio de saúde, vamos fazer reiki, ok? Porém, aí a gente tem a comunicação,
que eu sempre, no primeiro atendimento, eu sempre falo para o tutor, vamos fazer o reiki mais a comunicação, que são 2 terapias integrativas. Por quê? Porque o reiki, eu, Tati, sinto tudo que o animal sente. Então, a hora que eu estou conectada com o animal, se ele traz alguma emoção, eu vou sentir essa emoção. Se ele traz alguma ansiedade, eu vou sentir ansiedade. Eu sei exatamente o ponto que precisa ser, né, trabalhado. Ok? Só que a hora que eu termino o atendimento ali desses pontos, o animal, alguma das vezes, já está falando comigo. E aí a gente fala um pouquinho mais aprofundado, né, como é essa comunicação, mas ele já está me trazendo mensagens, ou a hora que eu termino, eu começo a perguntar para ele como é que ele está fisicamente, como é que ele está emocionalmente, e as questões dos tutores. E isso nos traz um pouco mais de consciência, porque quando eu faço só o reiki, eu sinto, só que eu não sei de onde aquilo exatamente vem. Quando eu uso a comunicação integrada numa sessão, a gente já descobre de onde vem. Então, por isso que eu sempre indico, num primeiro atendimento, vamos fazer o reiki mais a comunicação. Tá. Depois, dependendo do desafio, eu falo que é um diagnóstico. Dependendo do desafio, vamos manter o reiki, não precisa ficar comunicando com ele a toda hora, né? A não ser numa situação específica. Então, são essas 2 terapias que hoje os animais podem se beneficiar. Acho que reiki é muito comum, mas a comunicação já não é tanto, né? Então, por isso que as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de compreender como é que isso acontece. Ô, Tati, aí só uma coisa. Se o animal ele tá com algum problema físico ali, já te direciona também para alguma coisa que seja é a ansiedade ou para ele ter aquele problema? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a minha cachorra normalmente tem problema de otite. Isso já te direciona para uma linha de tratamento? A gente tem que ter muito cuidado dentro do reiki, porque a gente não pode diagnosticar, né? Então, eu não posso chegar para um tutor e falar assim, olha, ela está com isso, né? Eu sinto energeticamente que talvez aquele ponto, aquela região, existe algo que precisa ser equilibrado. Perfeito. Se é energeticamente, a gente já vai cuidar ali, né? Com uma sessão ou mais sessões. E aí, Larissa, mora uma questão, porque muitas vezes não é do animal. É do sistema familiar. Então, o animal, ele não tem desafios, o animal não tem ansiedade, tá? Mas ele tá lá, tá ansioso. Animal nenhum é ansioso. Animal nenhum entra em depressão, assim, de estado natural, né? É sempre o meio. Então, quando traz situações como essa, a gente identifica o que está acontecendo e eu sempre devolvo para o tutor, né? Olha, o animal me trouxe isso. Ele se conecta com quem da casa? Ontem mesmo eu fiz um atendimento que era exatamente isso. O animal me trazia tristeza, o animal me trazia uma sensação de ressentimento, de mágoa, de nó na garganta. Tudo isso eu sentia, né? E a hora que eu perguntei para a tutora, isso não é do animal, isso era claro para mim que não era do animal. De quem é? Da casa. E nessa hora que eu pergunto, o tutor já assusta, né? Nossa, mas você fez reiki em mim, então? Falei, não. É o seu animal me mostrando que você precisa cuidar disso que está aparecendo. Então, o animal é um canal para você olhar para você quanto pessoa. Os animais estão na nossa casa, nos sinalizando. Eles saíram lá do quintal, naquela época que eles só cuidavam do quintal, eles vieram para dentro do sofá, da cama, das nossas vidas. E hoje eles são esses grandes sinalizadores para a gente, né? Então, se eu falar para você, Larissa, vai se cuidar, porque você está com problema X. Você vai olhar e falar, a hora que me sobrar um tempinho eu vou. Agora, se seu animal ficar doente, você vai correr. Só que aí, a hora que ele sinaliza que o problema com ele é porque existe um problema maior, aí você se cuida. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Ô, Tati, você costuma dizer que os animais têm uma frequência energética específica. O que é isso na prática? Essa frequência é praticamente quando a gente fala ali do animal reiki. Então, eu costumo muito falar com os meus tutores, né, com as pessoas, os meus clientes que chegam, eu não falo só reiki, eu falo animal reiki, que é essa frequência específica para os animais, né, que surgiu lá do ICRT, que é um centro internacional de reiki, que a gente acaba recebendo dentro de uma formação, a gente recebe essa frequência, nós como praticantes, para poder tratar os animais mais profundamente. Então, é essa frequência energética e é interessante porque, assim, ela se conecta com a comunicação.
Então, tem alguns profissionais que eu sei que já fazem reiki e querem se aprofundar na comunicação. E eu falo que teve uma grande diferença quando eu fiz essa formação, porque isso abriu um canal muito diferente também. Então, a qualidade do que a gente devolve num atendimento passa muito pela minha formação, pela minha experiência, né? E esse calibrar é que os animais sentem, né? Tá, Então, essa entendi. é uma frequência interessante para eles. Então, animal reiki, é assim Tá. que a gente chama. Legal. Maravilha. Ô, Tati, quais são os tipos de situações, né, ou desequilíbrios que o reiki pode ajudar a tratar nos pets? São vários, né? Toda vez que alguém me procura, eu sempre costumo perguntar, é comportamental ou é físico? Né? O que o animal está sentindo? Qual que é o desafio do animal? Então, muitas vezes chegam casos de comportamentos, o animal que não entendeu que chegou um novo integrante em casa, né? E aí, às vezes, ele começa a fazer as necessidades fora do local, ou ele, de repente, ele ficou agressivo, ele não era, ele ficou, o que está acontecendo? Então, o reiki ajuda, né, a gente a voltar esse animal a esse estado natural. Desafios de saúde, todos, né? Eu falo assim que o animal que vai passar por uma cirurgia, por que não fazer reiki antes? Por que não fazer reiki depois, né, nesse animal? O animal que já está em uma situação desafiadora, né, numa doença terminal, eles se beneficiam muito com a energia do reiki. Então, assim, nesses anos todos, eu já tratei muitos animais que, a hora que acabava, né, a sessão, você percebia, assim, que ele... eu brinco assim, quase que ele tivesse descolado do corpo, né? Tá. Você sente ele que ele está num outro nível de relaxamento. Sim. E é interessante porque os animais falam assim, né? Teve um animal que... Um gatinho, não lembro o nome dele exatamente agora, mas um gato de São Paulo, de uma cliente minha, que eu perguntei para ele, né? O que era o reiki para ele? E ele respondeu assim, é como uma suave brisa que bate no meu rosto. Né? E nessa hora... né, sentir essa brisa batendo. Então, os animais sentem e eles recebem muito melhor que a gente, porque a gente fica ali no julgamento. Ai, será que isso vai funcionar? Verdade. Será que não? E não sei o que. Os animais simplesmente deitam e recebem. Tá. Né? Então, assim, casos terminais, doenças, viagens. Tem uma cliente tutora minha que o animal... trovão, bombas, né, final de ano. Essa época agora de final de ano é terrível para muitos animais. Então, eu falo que é bem-vindo o reiki nesse momento, né? O reiki e a comunicação, porque a gente já comunica a ele o que pode acontecer. Você falou de trovão, o meu cachorro, os dois dormem no quarto com a gente, cada um tem a sua caminha. Mas começou a chover, ele não quer saber se ele tá no mesmo quarto, ele quer subir na cama, porque ele tem muito medo. Exatamente. Muito. Então, chover, não precisa nem estar trovejando. Agora, se tiver trovejando, ainda é pior. Mas olha que interessante isso que a Tati falou no começo também da mudança de hábito mesmo, né? Hoje o cachorro não fica mais no quintal. Aí na hora que você falou isso, eu comecei a pensar lá atrás, na época que eu ainda estava com meu pai, com a minha mãe, minha família, né? De origem, aonde que os cachorros ficavam. Não, realmente, eles ficavam no quintal de casa, não é como hoje que ficam no nosso quarto, né? E é um perigo, porque assim, a gente trouxe ele para dentro de casa... E eu já escutei, né, acho que é o tema que já passou aqui também, sobre a humanização, né? Os nossos animais estão ficando, sim, doentes, né? E aí é onde o reiki também pode ajudar muito por conta da humanização. E a gente faz isso de um lugar, porque antigamente, quando ficava no quintal, a gente colocava lá a caminha, ver se estava coberto, levava comida. Isso. Hoje não, hoje a gente coloca roupa, hoje a gente dá do bom e melhor e tudo mais, né? A gente quer, e é um membro da família, e tá tudo bem. Né? Só que o animal ele precisa do espaço para ser animal. Então, muitos animais falam, assim, até mesmo ser chamado de filho, né? Tem isso. Posso chamar meu animal de filho? Pode, mas pergunta para ele o que ele prefere. Eu sempre pergunto, né? Se eles querem ser chamados de filho ou não. Porque quando a gente coloca eles como filho, aliás, não é nem filho, é bebê. Né? Então, você que chama o seu animal de bebê, eu falo, o que é o bebê? O bebê é alguém dependente, é alguém frágil, que precisa de atenção 100% do tempo. Então, quando eu olho o meu animal como um bebê, eu estou colocando ele nesse lugar.
de fragilidade, de ser dependente. Aí eu escuto assim, meu cachorro só fica atrás de mim, não sabe fazer as coisas sozinha. Tá, mas como é a sua relação com ele? Né? Porque é nossa. E tá tudo bem, eu posso chamar ele de bebê, só que eu chamo ele de bebê de um lado que eu não vejo ele como um bebê. É um nome carinhoso ali que eu posso dar, mas a hora que ele tem um desafio, eu reforço para ele o quanto ele é forte, o quanto ele pode, o quanto ele tem uma ancestralidade. Os cachorros vieram dos lobos cinzentos. Gente, eles têm isso, eles têm necessidade de cavar, eles têm necessidade de farejar, eles têm necessidades que a gente foi tolhindo eles pela humanização. Então, a gente leva para o pet shop para tomar banho e depois não vai para a terra, ou não vai passear, ou passeia com a guia aqui assim, porque não vai cheirar a rua. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu falo assim, é a balança. Né? A gente não deve nem mudar, porque tem muitos tutores que realmente ancoram aquele ser que está ali, seja o cachorro, o gato ou qualquer outro, né? Como um membro da família são, ok? Só que eu também tenho que respeitar. Eu tenho uma tratativa, né, quanto ser humano, o animal tem outra. Ele tem necessidade de fazer passeios farejativos, ele tem necessidade de ter matilha, né, ter contato com outros animais, eles têm a necessidade. Então, quando o tutor começa a perceber isso e começa a liberar, os animais começam a se curar. Tá. Okay? Maravilha. Perfeito. Ô, Tati, o reiki, ele precisa ser presencial ou ele pode ser online também? Explica para mim. Ele pode acontecer dos dois formatos, tá? Por exemplo, a gente poderia estar aqui agora com um animal e aplicando reiki nele, ok? Vai receber, o reiki é um tratamento, então ele vai se beneficiar. Eu, Tati, gosto muito de fazer os atendimentos online. Tá. Por quê? Quando eu trago um animal, tiro o animal da casa dele, ele já está atento ao que está acontecendo, não é o ambiente, é o faro. Um gato, então, né? Como é que eu tiro gatos de casa? Eles ficam extremamente estressados. Então, o reiki à distância online, ele funciona muito melhor para os animais. Tá. Nós, seres humanos, quando nós vamos para uma sessão de reiki, geralmente a gente fica ali 40 minutos, até 1 hora numa sessão. A sessão com os animais é muito rápida. É de 20 a 30 minutos, eles já receberam. Não precisa mais que isso, Tá. né? Então, assim, o efeito é o mesmo, Rodrigo. Assim, e no caso da comunicação, eu só indico que seja feita à distância. Tá. Legal. Perfeito. E aí, vamos voltar, então, sobre a comunicação intuitiva, Tati. Tá. Como que você explica para alguém que nunca ouviu falar sobre a técnica, sobre a técnica? O que você diz aí, detalhadamente? Eu estava contando, né? Quando eu comecei, meu esposo, gente, falava que eu era louca, né? Que eu tinha enlouquecido. Como assim você fala com os animais, né? E por isso que quando eu tive aquela experiência de alguém se comunicando com a minha cachorra, e eu falei, poxa, eu quero isso. E aí algumas pessoas acreditam que é dom, né? Ah, você tem o dom. Eu falo, não, eu tenho a técnica, né? Os comunicadores, eles têm técnica. Então, primeiramente, é uma técnica. Eu falo que foram anos de treino, não é uma coisa que... vou fazer um curso e vou sair falando. Eu fiz o curso em 2021. Tati, você saiu falando? Não. Eu fazia o reiki, eu sentia, né? Mas eu não conseguia, as mensagens não vinham claras. Eu falava assim, gente, eu vou desistir disso, né? E aí você vai. Com os anos, as coisas foram acontecendo. Mas a primeira coisa, acho que foi fundamental, é acreditar. Né? Quando você começa com muito julgamento, você realmente não faz aquilo que você precisa fazer. Então, quando eu parei de duvidar que eu poderia me comunicar, as coisas foram fluindo. Mas, então, a comunicação, ela é uma comunicação telepática, tá? É uma comunicação energética, eu falo. Talvez aqui, pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu faça, eu falo que cada terapeuta tem uma característica. E tá tudo certo, cada um tem o seu jeitinho de atender, Sim. Tá? Eu tenho um trabalho muito energético. Então, quando eu falo lá, eu sinto o que o animal sente, eu sinto no meu corpo. Se o animal está num momento de estresse e ele precisa extravasar, que não é o animal, é a casa, e vem choro, eu choro copiosamente durante a sessão, até aquilo se limpar. A hora que aquilo se limpou, retorno e vamos continuar o tratamento, ok? Vamos continuar ali o reiki, vamos continuar as coisas. Então, assim, é uma conexão que aí eu tô tão conectada energeticamente que a comunicação, ela se dá dessa forma, que são 3 canais.
ela pode ser mensagens que chegam, e aí vocês podem falar, nossa, mas mensagem, você escuta uma voz? Não, gente, não escuto voz nenhuma, né? É igual a gente conversar com a gente mesmo. Às vezes a gente está lá parado e começa a vir pensamentos, né? Sim. E aí, é você conversando com você mesmo. Então, são meus pensamentos, mas não são meus. São pensamentos que chegam, que eu sei que não são meus. Por que eu estaria pensando aquilo? E se eu acabei de fazer uma pergunta? Então, chega em forma de pensamento, ele chega em forma de imagem. Ontem mesmo também, nesse atendimento, perguntei para o animal o que ele mais gostava de comer e tudo mais, e me veio a imagem, né, de líquido, de algo líquido, branco, não era leite, é como se fosse um iogurte, e realmente, ele gosta muito de iogurte. Então, assim, não vem lá para mim, é o iogurte, né? Mas vem lá para mim, o cachorro também uma vez me trouxe uma esfera branca, assim, eu olhava e falava assim, acho que é um ovo, né? E eu falei, nossa, como é que eu vou falar isso para a tutora, né? Será que é? E aí, depois também de um tempo, eu fiquei sem filtro, né? Eu falo que tudo que chega, porque para mim pode não ter sentido, mas para o tutor tem. Exatamente. E aí a tutora virou e falou assim, Tati, ela é enlouquecida por ovos. Quando eu chego no mercado, ela já vê a cartela, ela pula em mim. Ai, que bonitinho. Já pensou? Então, a hora que... Por isso que eu pergunto, então pode vir uma imagem, e essa imagem pode não ser tão clara, né? Tá. Mas aí eu devolvo para o tutor, porque o tutor vai saber responder. Isso. E o sentir, né? E aí, às vezes, eu posso perguntar para ele, como é que você está se sentindo fisicamente? E ele me mostra uma dor. E aí, onde dói? Dói no meu corpo, né? Dói, atendi um animal recentemente que está com pancreatite, então eu sinto exatamente o local que ele está com problema. Ok? Então, são essas formas de comunicação. Então, é uma comunicação, eu falo que é muito sutil. A gente nunca acessa um animal em vão. Tá. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo saber. A gente não acessa um animal por curiosidade. A gente deve acessar com o maior respeito possível, né? E os tutores falam assim, mas deixa ele contar tudo. Ele não vai contar tudo. Ele vai contar aquilo que é direcionado. O que precisa ser contado. O que precisa, né? E o que o tutor dá conta. Tem coisa que, às vezes, nem o tutor dá conta de saber. E, às vezes, a informação não vem tão clara e nem chega. Posso perguntar e fica assim, cri, 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 né? E aí eu tento perguntar de novo e aí eu entendo que tudo bem, é um processo. Talvez aquilo não era para ser respondido. Né? Então, assim, por isso que a comunicação é algo sutil, que parece... ser muito vago, mas não, é uma energia que está sendo trocada entre o comunicador, a terapeuta e o animal, de um lugar de muito respeito, de um lugar muito sagrado, e que aí a hora que a gente acessa, é como se ele me usasse para esse canal. E aí eu tenho que saber conduzir muito bem essa devolutiva também. É muito delicado, né? É delicado. Tati, eu acho que a próxima pergunta você respondeu muito bem, né? Já englobado nessa. Quase não se comunica bem, né? Então, fala para nós algum caso marcante, assim. Eu sei que você deve ter vários, e sempre deve aparecer, mas tem algum em específico que você fala, nossa, toda vez que eu vou falar sobre essa comunicação intuitiva, eu lembro desse caso porque me marcou. Sim. São vários, né? Eu até estava fazendo a contagem esses tempos atrás, eu falei, poxa, quantos animais já passaram por mim e tal. Até o final do ano passado, eu acho que eu já tinha atendido 62 animais diferentes e fora a contagem desse ano. Então, é muito caso. Então, animais que às vezes se mantêm, né, num processo. Eu tenho clientes de 3 anos que fazem comunicações constantes. Vai chegar um animal em casa, avisa. Vai fazer uma viagem, avisa. Porque os animais falam, eu quero ser informado. Eu não sou membro da família? Por que vocês não me informam? É um tapa na cara, né, Rodrigo? Nossa, Quando eles falam isso, né? Eu acho que ele esqueceu de informar a Ayla o Thor, que a Ayla ia chegar. Então, assim, os animais é como um membro da família. Se a gente coloca eles como membro, por que eu não vou falar para eles o que está acontecendo? Nós vamos mudar de casa. Eu não vou falar para eles que eu vou mudar de casa, né? Então, eu tenho muitos casos, mas 2 específicos que me marcaram. Um foi bem no comecinho da carreira, nesse gato dessa amiga que me levou para o reiki, né? Legal. E porque quando eu comecei a trabalhar e ela teve logo um desafio com um gatinho dela, ela é de São Paulo, e aí eu fiquei, né, num processo terminal com ele durante 3 meses. Ele tinha um câncer, e eu fiquei semanalmente fazendo reiki, falando com ele. E era muito inicial ainda, não era tão fluida a comunicação igual é hoje para mim.
Só que eu lembro que no dia que ela sentiu, ela falou, Tati, ele, né, vai se desligar, né? Ele não vai estar mais conosco, não sei o quê. Eu falei, então, pera lá que eu já vou fazer, né, o reiki para ajudar no processo de passagem, que é uma outra coisa que eu acabei não falando, né? O reiki é muito bem-vindo no processo de passagem. Eu falei, deixa eu sentir como é que ele está sentindo. E aí, no finalzinho, fiz o reiki, tal, ele só virou para mim e ele falou assim, eu tenho dó de partir, porque eu amo ser gato nessa família. Aquilo me marcou profundamente, porque assim, eu sabia do carinho dela, o quanto essa tutora tratava aqueles animais. Então, assim, ele tinha um apego, né, da vida por essa relação de amor. Aquilo ficou, ele chamava Jack, aquilo ficou muito forte para mim. Foi ali que também me despertou. Eu falei, nossa, que forte, que profundo isso, né? E um outro caso foi agora recente, coisas de meses, também no momento de passagem, né, que eu falo que acho que é os momentos mais desafiadores, né, de todos nós, quando a gente tem um animal que a gente precisa se despedir. E eu tenho uma cliente, ela já é uma cliente minha de bastante tempo, e ela tinha 2 Shih Tzu, e uma delas já vinha fazendo acompanhamento comigo, nada de saúde, a cachorra boazinha, certinho, né, fez um procedimento, infelizmente deu errado, precisou ficar internada, tal. E aí eu fui fazendo reiki nela, e ela internada, a comunicação intuitiva quando os animais estão internados, ela é um pouco mais desafiadora, porque a comunicação, ela tem que estar com, eu falo assim, é o horário e o lugar do nada. É a hora que o animal não pode estar sendo acessado, do tipo, é a hora do passear, é a hora do veterinário, é a hora da, sabe, da comida, é a hora da brincadeira, porque é igual nós aqui, nós estamos focados aqui. Agora, se chega alguém, começa a conversar, tira atenção. A comunicação é a mesma coisa quando está à distância, tá? E aí, essa cachorrinha, ela estava internada, e eu acessei ela, porque a tutora também falou, Tati, tá muito na fase final, né? Vê o que você sente da Lulu. E a hora que eu acessei a Lulu, né, em determinado momento, eu senti, óbvio, chorei muito ali, e não era a Tati chorando, era a Tati sentindo tudo que estava em volta dela, né, todo o apego, todo o amor, toda a dificuldade de deixar esse animal realmente, né, partir, porque não é fácil. A gente aliviou muito tudo isso naquele momento, entre eu e ela, né, para que ela pudesse extravasar tudo isso. E ela olhou bem para mim, né? Eu trabalho com o olho fechado, então, assim, tô ali conectada com o olhinho fechado. Ela olhou bem para mim, eu falei, Lulu, você quer partir? E ela olhou bem para mim, ela falou, eu posso, tia Tati. Me emociona, me desculpa, mas, assim, é algo, né, que você fala, poxa, um animal, ele precisava desse momento de falar assim, é como se fosse uma autorização, e não é da Tati, né? Não era eu, era assim, era uma situação que aí eu falei para ela, sim, querida, você pode, porque a sua tutora está bem, todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ficar amparado, né? E aí, nesse momento, a gente foi para um lugar muito especial, que a gente usa dentro dessa terapia integrativa, que é o reiki e a comunicação, e eu entreguei ela para a energia, né? Eu entrego ela para algo maior, vamos chamar assim, porque não existe religiosidade, essas coisas. E daí 2 horas ela partiu, né? Então, assim, eu falo e toda vez eu falo, meu Deus, que coisa linda, né? Poder ser canal nesse momento. Porque eu tinha uma relação com esse animal já de quase 3 anos. Sim. E, então, assim, a hora que ela se ancorou, né, de eu posso, tia Tati, é algo que... como eu falei, é um lugar muito sagrado, né? Puxa. Eu tô ali como intermédio daquela família que está sentindo aquela dor, né? Com esse animal que ele precisa também se liberar disso. Então, esses foram os casos, assim, talvez mais marcantes, mas tem vários, né? Ontem mesmo fiz o atendimento, ontem fiz outro, e aí, a hora que você vai olhando, e toda vez é um tapa na cara, né? Nosso mesmo, porque, assim, os animais, gente, eles sempre falam, vivo hoje. Por que você está preocupado com amanhã? Peça para ter mais, peça para minha tutora soltar, ser mais leve. Peça para minha tutora olhar o hoje, né? O meu tutor olhar o hoje. Então, assim, os animais estão todo momento falando do amor. Eles estão falando, não existe relação do tempo para eles, né? Então, essa história não tem, que a gente, né? Isso que eu ia falar. Para eles não tem, acaba com a gente, né? Então, para eles não tem. Então, eles estão toda hora. Por isso que eu amo o que eu faço, porque
eles estão toda hora nos lembrando que a gente é transitório aqui. Todo momento. E se a gente é transitório, a gente deveria estar explorando mais o hoje, o amor, a brincadeira. Por isso que eu chego em casa, vocês chegam em casa que tem animais, o animal está te levando para um outro lugar. Nossa, mas estou cansado, veio, quer se esfregar, quer brincar, quer não sei o quê. Não é só saudade. É eles lembrando vocês também, né, que é preciso fazer pausas, que é preciso aproveitar também. Né? Então, sempre vem recados dessa natureza na comunicação. Então, isso é muito rico. Incrível. Nossa Senhora. Rô, a próxima é sua pergunta? A gente Agora, vai se envolvendo, não vai? Tati, explica para mim como que esse trabalho, né, ele acaba impactando não apenas o animal, mas também, embora você já tenha falado muito bem, mas como também às vezes muda essa relação com a família ou com aquele tutor? Quando a gente faz um atendimento, por exemplo, se você chegar, Tati, vamos fazer um atendimento com o meu animal. Eu sempre gosto, né, de conversar com o tutor, tentar entender o que te traz para esse atendimento. É comportamental, é um desafio de saúde, essas coisas. Me conta um pouquinho, eu não preciso saber histórias muito longas, mas me conta um pouquinho como é que esse animal chegou e tudo mais, né? Para eu poder compor um pouco a hora que ele estiver me trazendo todas essas questões, né? Então, assim, o animal, a hora que o tutor me traz um pouco desse contexto, eu já começo a entender se aquele animal é tudo na vida daquele tutor, que isso é um peso danado, né? Acho que se eu tivesse que dar um conselho já para alguém que está assistindo, é muito pesado pro animal ouvir assim, você é minha vida, eu não vivo sem você. Gente, você imagina alguém, um filho, né? Alguém falando isso para vocês, é muito pesado, você carrega um peso muito grande. Então, quando o tutor já me traz isso, me traz falas dessa forma, eu já começo a entender um pouco a dinâmica sistêmica da casa, né? Porque a hora que o animal me traz, eu já conecto algumas coisas e aí depois eu devolvo para o tutor, e é aí que eu falo que não é o animal que se beneficia apenas, é a família multiespécie, né? Porque a hora que você entende que, às vezes, a sua fala sem peso, gente. Ai, Tati, mas eu já falei. Ai, Tati, eu faço isso até agora. Tá tudo certo, né? A gente desconhece. O que eu falo que a gente precisa mudar a partir do momento do conhecimento. Então, quando esse animal traz situações que não é dele, né? E traz esse peso, traz essas questões, e a gente passa para o tutor já faz uma análise e fala assim, então sou eu que tenho que mudar. Né? Porque senão o animal vai recorrer naquilo. Aí eu posso fazer uma sessão, 2, 10, 20 sessões, se o sistema não muda, né? Por isso que ao longo dessa jornada eu também fui entender muito, né, da constelação sistêmica, né, dos movimentos sistêmicos da família, porque está totalmente conectado. Então, esse tutor ele pode se beneficiar entendendo o que esse animal está absorvendo por amor. Uma tutora recentemente virou para mim, e eu acho tão engraçado isso, porque não é só ela, mas já aconteceu outros casos, o tutor fala assim, não, eu nem converso isso perto do meu animal, porque vai que ele escuta. Gente, o animal, eu falo assim, quer conversar? Larissa, você pode conversar com o seu animal? Rô, você pode conversar com o seu animal? A gente conversa aqui, ó, do coração. Eu sempre dou dicas, quer falar com o seu animal? O que você está sentindo e o que você está pensando. Quando eu falo para ele assim, vai deitar, vai para sua cama, agora não. Mas aí eu fico, ai que dó, nossa, ficou o dia inteiro sozinho e não sei o quê. Ele está lendo o que eu estou sentindo. Essa é a comunicação. Né? Então, não adianta eu falar algo e estar sentindo. Então, quando tem um assunto muito pesado em casa, e às vezes as pessoas falam, não fala perto do animal, porque eu tenho tutores que estão tão cuidadosas nesse ponto, não fala perto. Não precisa, ele já sabe. Ele já sabe o que está acontecendo. Não precisa, não é a fala. É o que você pensa todos os dias, é o que você sente todos os dias. Não tem o caso que chegou em casa, ele já está fazendo a leitura, farejando. Poxa, cheguei irritado hoje, cheguei não sei o quê, tanto que o gato vai lá, né, deita e fica próximo ou não, né, energeticamente falando. Quer dizer, ele constantemente. E existe isso. A gente brinca, equilibra, daqui a pouco desequilibra de novo. Sim. Aí equilibra nós, humanos. Exato. Podemos fazer uma sessão maravilhosa agora de reiki. Passou da porta, tive um desafio.
né? Eu falo que o importante é saber voltar mais rápido. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, né? A gente volta mais rápido para casinha. Né? Ah, tá bom, me descontrolei ali, mas eu voltei. Então, eu ajusto os sentimentos. E quando o animal percebe isso, ok. O problema é quando o tutor está muito desconectado. Ele está achando que não tem essa leitura. Né? Então, é aí que o tutor vai se beneficiar muito. Porque ele vai mudar coisas. Tem essa tutora mesmo, dona da Lulu, que ela está comigo há muito tempo. Ela fala, Tati, eu sou outra pessoa. Né? Mas foi difícil, foi um aprendizado. Não é do dia para a noite. Quando a gente fala assim que o tutor muda pequenas coisinhas de atitude do dia para a noite, ele já vê melhora. Ele já vai sentir ou o comportamento ou na saúde. Já vê, tá? Mas é um sistema, né? É um processo. É o processo do autoconhecimento. Então, quanto mais eu falo... Por isso que o meu negócio chama consciência animal. Nós somos animais, né? Animais humanos e eles são animais não humanos. Então, eu falo que o meu papel é abrir essa consciência para os tutores. Nessa relação humano e animal. Porque quanto mais consciência os tutores tiverem, assim, os animais vão sofrer menos, os animais vão ser mais saudáveis e nós vamos ser mais felizes também. Maravilha. Perfeito, perfeito. Aqui já tem, mas assim, eu vou fazer a pergunta. O que muda quando uma família passa a enxergar o pet como um ser espiritual e comunicante? Não só um companheiro físico. Nossa, é uma revelação, né? É uma abertura que eu falo assim, que realmente parece que abre essa janela de entender que aquele ser que a gente tanto ama, que a gente tanto tem carinho, que às vezes a gente humaniza até demais, ele tem uma autoridade além daquilo que você está vendo ali, né? Às vezes a gente vê aquele bebelozinho, seja o gatinho fofinho, né? E então, assim, isso traz uma consciência da força. Eu falo de carteirinha, né? Tava comentando assim, hoje quando eu encontro animais em processos desafiadores, o que não me deixa talvez ser tão empata nessa relação, né? De ter uma empatia tão forte a ponto de talvez não tratar é exatamente entender. Todo animal que chega para mim, na minha frente, eu entendo ele como algo superior. Eu não tenho uma relação de hierarquia. Não é que eu sou humana, eu conheço mais, ou não. Aqui, ó, igual. Então, quando eu coloco o animal de igual para igual, né, a gente realmente tem um olhar diferente para ele. Então, os tutores, quando eles começam a entender que o animal faz essa leitura do ambiente, que o animal precisa receber palavras, incentivos de força, isso vai trazendo um outro aspecto para casa. E tem muita gente que fala assim, mas eu tratava lá, né, com dó, tadinho. Eu falei, tadinho por quê? Né? Ele está com um desafio, o que ele precisa? Ele precisa de força agora. Então, vamos olhar esse animal com força, devolver o lugar dele de força. Até no momento da morte, os animais são muito mais fortes do que nós. Né? Então, nós sofremos muito. Os animais têm um processo. Não estou falando da gente abandonar, deixar lá, mas eles têm o processo. Eles têm força para nascer, para viver e para morrer. Eles têm essa força. Então, quando o tutor enxerga isso, ele tira essa cortina de que é um animal, ou é um bebê, ou é alguém da família que está ali, assim, permeando. Não, ele é uma alma que veio conviver junto. E uma coisa interessante, né, que talvez seja bom passar, tem muitos animais, a gente fala, nenhum animal chega por acaso na família. Ok, gente? Acho que a gente não tem dúvida disso. Todo animal tem endereço, CEP, tudo certinho. Eles vão direto ali para aquele local. Porque os animais também têm os desafios e os propósitos deles. E a gente aprende isso no animal reiki, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, um animal que veio, está vivenciando aqui no corpo do cachorro, enfim, do gato, do passarinho. Ele também tem um propósito aqui, né? E muitas das vezes esse propósito se conecta a do tutor. Então, eles têm desafios muito próximos. O animal, a gente fala que ele não só espelha, mas ele vai entrar em ressonância com o tutor, porque o que ele tem que tratar nessa vida, tanto o animal quanto o tutor também tem. E aí um ensina o outro. Né? Então, essa relação é muito linda. Quando o tutor entende isso, ele começa até a tomar cuidado, que ele fala, se eu me curar mais rápido, se eu me tratar mais rápido, eu vou ajudar ele também no propósito dele.
né? Nessa vida também. Então, por isso que falei, tira da frente muita coisa. Ô, Tati, para quem está nos assistindo, né? Em que momento a gente percebe que devemos, talvez, buscar essa terapia? Eu acho que não é só no nível da curiosidade, acho que eu vou começar por onde não fazer, né? Por isso que eu gosto de conversar, então meu trabalho é totalmente online. Quando chega alguém para mim, eu explico um pouquinho ali no telefone, mando um material, mas eu gosto de fazer um bate-papo, falo, vamos ligar a câmera aí, vamos se ver, né? Porque o trabalho é totalmente à distância, a pessoa precisa me ver, a pessoa precisa ancorar essa energia também, né? Então eu faço essa explicação, né, via chamada de vídeo e tudo mais, e aí eu vou descobrindo o porquê traz para uma sessão. E aí, se é uma questão só de curiosidade, eu falo assim, fica uma sessão vaga, né? Porque é um trabalho energético. Sim. Então, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas sei que, né, já aconteceu com algumas outras pessoas, outros profissionais. Então, assim, agora, final de ano, vou viajar. Meu animal vai ficar numa creche, ou vai ficar com um cuidador. Vamos falar com ele. Vamos falar quantos dias você vai ficar fora. Os animais não entendem dias, eles entendem a passagem do tempo. Então, quando eu estou falando para eles, você vai ficar uma semana fora, então eu vou, de olhinhos fechados lá, eu vou mentalizar. Você vai anoitecer, vai clarear de novo, vai anoitecer de novo, vai clarear, com isso você vai ter pessoas cuidando de você, e ele vai seguindo essa linha. Vou castrar meu animal. Então, olha, você vai ficar em jejum. Então, tudo isso aqui, eu contando para ele, você vai ficar em jejum, você vai chegar na clínica, você vai receber uma anestesia, você vai estar amparado. A hora que você voltar, seu tutor já vai estar lá. Então, numa questão de uma cirurgia, seja castração ou qualquer coisa, viagens, né? Tem uma pessoa também, eu quero trazer um amiguinho para casa. Será que quer? Né? Então, vamos saber dele se ele quer? Tem muitos animais que eles falam, não, sou feliz sozinho, não quero. Ok? Outros, ontem mesmo, você falou assim, nossa, adoraria ter uma companhia, né? Não gosto de ser sozinho. Então, isso vai norteando um pouco o tutor, né? Se é momento ou não. Tem outros que falam que ainda não é momento, né? No momento de eutanásia, também é um tema muito sério. Tem muitos tutores que me procuram nesse momento. Ai, tá sofrendo. Eu falo, vamos perguntar para ele se ele está sofrendo. Nós estamos vendo um sofrimento que às vezes não existe para o animal nesse tamanho. Então, eu já conversei com muitos animais nesses momentos que eles falavam assim para mim, né? Coisas diferentes, mas ficam mais ou menos assim. Eu tenho vida ainda. Não é hora. E aí, né, a hora que eu passo isso para o tutor, a cargo do tutor. É ele que decide. Ok? Porque o animal fala assim, eu vou até onde você dá conta. Se você não der conta, tá tudo bem a eutanásia para os animais. Mas é o tutor que tem que dar conta. Não é alguém de fora falar assim, não faça, ou faça. Né? Então, quando ele fala, eu tenho vida ainda, ele só está sinalizando para o tutor que tá tudo bem. Mas se o tutor achar que não tá tudo bem também. Né? Então, eles vão pelo caminho do amor. Eles, até onde, eu nunca peguei, mas até onde a gente tem, né, nesse grupo de profissionais, assim, os animais, eles, óbvio, né, eles ficam ressentidos quando a eutanásia entra num processo do tipo, eu não quero cuidar, tá dando trabalho e não sei o quê, quer dizer, é como se fosse um descarte, né, e não necessariamente uma opção ali porque o tutor não tá dando conta emocionalmente, porque tá vendo aquele sofrimento e tudo mais. Então, os animais têm uma visão, né, e é bom perguntar, porque o animal pode virar e falar assim, tá tudo bem, tô vendo que tá tudo bem, ela pode optar pela eutanásia. Então, são N situações que a pessoa pode acionar, né? Cada uma é um caso. Maravilha. Ô, Tati, que conselho que você deixa para os tutores que desejam criar essa conexão, né, que seja mais profunda e amorosa com seus animais? Eu tenho, dentro do meu trabalho, eu falo assim que, se fosse possível, eu trataria sempre os dois, né? Eu sou reikiana humana, né? Mas eu optei trabalhar só com os animais.
Acho que só foram 27 anos tratando de gente, né, gente? Aí quando eu falei assim, cansei de gente, agora eu vou tratar dos animais. Aí eu descobri que os animais também têm tutores, né? Então a gente nunca foge, né, desse contexto. Então, assim, eu acho que o tutor, ele deveria se abrir para fazer esse, vou chamar de tratamento junto. Né? Eu gostaria muito que os tutores entendessem que não adianta só tratar o animal. Tá tudo bem, o animal vai se beneficiar e é bom já. Tá. Mas, enquanto o tutor não entender que o que o animal está sinalizando não é cuidado ou não é olhado, ele vai continuar refletindo aquilo. Então, a partir do momento que o tutor se abre para isso e fala assim, eu já sabia disso, mas eu não estou sem tempo, eu não queria olhar para essa ferida, eu não queria mexer com isso agora. Ele tem que entender que enquanto ele não fizer aquilo, o animal vai continuar, ou com a otite, ou com a gastrite, ou com a ansiedade, ou com a depressão, enfim, dê o nome que a gente der hoje, né? Ou com a agressividade, né? Então, cada sintoma traz algo para a gente que precisa ser olhado no sistema familiar, né? E eu conectada com o animal, igual eu falei, raramente os animais sentem alguma coisa que são deles. Tá. A maioria dos casos é assim. Posso garantir para vocês, 90% dos casos não tem a ver com os animais. Sim, com tem os a ver tutores. com o sistema. E aí eu falo, então, o conselho é tutores, né? Primeiro se dê essa oportunidade, né? Eu acho que temos N profissionais aí no mercado que são sérios, né? Que podem fazer esse trabalho. Eu acho que é muito interessante passar por esse processo. E a partir do momento que chegar, é olhar. Tanto que eu falo assim, não precisa nem me responder no dia, se não quiser, porque eu mando, né, áudios, a gente faz online e online não é online de que ficar conectada na câmera, é assim, Rodrigo, Larissa, tá lá, vou iniciar a sessão, eu me desconecto de tudo, não fico com a televisão, me desconecto de tudo, só com a foto do animal, ancorada ali, né, tem o meu, vamos dizer assim, meu set de atendimento, ancorada ali com aquela energia por 30 a 40 minutos. Ok? Entre reiki e comunicação. Acabou, pego o celular e começo a gravar tudo aquilo que o animal me trouxe, tudo que foi possível sentir e tudo mais. Então, eu sou muito detalhista ali. E hoje eu redijo uma carta, que eu falei assim, senão o tutor tem que ficar me ouvindo tudo de novo. Então, eu vou para o computador, redijo uma carta que fica, né, como um registro daquilo lá. E a hora que chega, tem tutor que realmente volta comigo e fala, não consigo falar com você agora, porque está em prantos. Por quê? Porque acessou algo que ele já sabia. Só que ele não queria olhar, né? Aí tem tutor que volta para mim e fala assim, não imaginava que ele era capaz de tanto, que é a janela, né? Não imaginava que ele estava captando tudo. Então, começa essa descoberta. E aí, eu falo, a gente fica um tempinho juntos, pós-sessão, né, tirando dúvidas, seja no dia seguinte, tudo mais, que eu falo assim, deixa a poeira baixar. Tem coisas que os animais nos trazem que a gente quer racionalizar. Se você racionalizar, você não vai ter mudança. Você tem que sentir. Por isso que eu falo assim, sinta o que o seu animal trouxe. Depois a gente conversa. Porque aquilo vai acessar coisas em você que precisam ser acessadas. E aí, só aí você muda um pouquinho. Começa a fazer, então agora eu vou ter um outro olhar. O pouquinho que você começar, você já começa a transformar a relação e trazendo essa consciência, né, e esse benefício nessa relação tão sagrada para mim, que é o tutor e o animal. Maravilha, maravilhoso, perfeito, incrível, sensacional. Incrível mesmo, Tati. Nossa, eu tinha expectativa, mas não sabia que ia ser. Que bom. É muito prazeroso falar desse assunto, gente. Sim. Deixar, fica aqui o dia E todo conversando. Profundo ao mesmo tempo, né? Muito. Bem profundo. Que é aquela sensação que a gente tem que... Você não sabe nem o que falar. Não sabe. E aquela sensação de assim, graças a Deus você teve a transição de carreira. Pois Tati. eu acho que, né, se encontrar com isso, ser canal, como eu falei, eu sou muito agraciada. Por isso que quando alguém chega para mim e fala, você tem o dom. Eu falo, não, gente, foi muito estudo, foi muita formação, foi muita dedicação. O Reiki trouxe para mim, né, só para finalizar, eu falo que eu tive que internalizar os princípios do Reiki. Né? O primeiro ano, 2021, eu era uma pessoa, não vou falar que eu era estressada, mas a gente vive na correria, a gente vive na loucura. Sim. Eu era muito controladora, quero, nossa, o copo tem que estar aqui, não sei o quê. E aí eu fui aprendendo a soltar muitas coisas, porque para eu estar no lugar de terapeuta, eu tenho que estar no lugar do vazio.
Então, quando eu entro para uma sessão, eu não posso estar pensando a minha agenda de amanhã, o que eu tenho que fazer, não sei o quê. Então, o que eu tenho que... Eu tenho que me autocuidar todos os dias. Então, minha autoaplicação de reiki, eu falo, tem que estar em dia, minha meditação tem que estar em dia. Eu vivo zen? Não. Como todo ser humano, a gente tem os desafios. Mas, de novo, a hora que eu entro para esse lugar, eu tenho que estar com a mente vazia. E aí, qualquer um de vocês pode fazer isso também. Aí fala, Tati, mas é só você tem que fazer curso e tudo mais. Eu falei, você faz o curso, você não sai falando. Isso. Né? Mas, quando a gente aprende a esvaziar a nossa mente, a gente começa a escutar o sutil. Não é à toa que tem muito tutor que fala assim, nossa, eu olhei para o meu animal e senti algo. É a comunicação, gente. Mas talvez ele estava num lugar muito vazio ali naquele momento. Eu ensino muitos tutores a ficar em silêncio com seus animais. Tira em 10 minutos, senta. Você quer escutar uma música relaxante, alguma coisa? Senta do lado do seu animal, não pense em nada, não precisa criar expectativa, simplesmente fique em silêncio. E sinta, você vai sentir. Eu já fiz essa experiência N vezes com os tutores, e os tutores falam assim, ai, parece que chegou uma coisinha aqui. Então, acredita que chegou. Essa é a comunicação. Mas a gente só faz quando a gente está no vazio. Então, por isso que eu falei assim, é anos de treino, mas é um treino que a gente tem que estar disposto. Sim. Se a gente não está disposto, fica tudo muito difícil. Então, eu hoje, como terapeuta, sou muito feliz para estar disposta, né, a ficar nesse vazio, nesses atendimentos. Perfeito, Tati. E você vai fazer o estar também. Eu vou ter que ficar... É isso aí, convidar você para estar no vazio. A Belinha tem muito para te falar. Ai, tadinha da Belinha. Eu quero conversar com a Belinha. Não é tadinha, não é Tati. Não. Vamos só desconectar o que a Belinha Aí, tá tá conectando aí, Olha viu? só que... Larissa, vamos desconectar e tá tudo certo. Tá tudo, Tati. Tati, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível o bate-papo. Tenho certeza que vai ser de verdade um despertar de consciência para muita gente. Muita gente, Tati. Muita. Que bom. Fico feliz. Eu acho que, de novo, missão cumprida. Cada vez que eu puder falar sobre isso e abrir essa consciência, eu estou fazendo minha missão aqui, nesse momento, do tempo, do espaço. É isso que eu trouxe. Então, obrigada a vocês pelo canal, né, pela oportunidade. E convido os dois passarem pelo processo, viu? Com certeza. Com certeza. Obrigada, Tati. Obrigada. Lari, obrigado pela companhia. Obrigada, Rô. Nós vamos ficando por aqui. Só que em breve nós estamos voltando com mais histórias, porque hoje nós estamos também além da página. Um abraço e até a próxima.